Bom dia! Bom dia para você que faz parte do meu canal no YouTube, Pastora Luciene Bela Vista. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe. Vamos juntos pregar a palavra de Deus. Amém? Estou fazendo um estudo sobre todas as cartas do apóstolo Paulo. E estamos estudando agora Timóteo. No 1 Timóteo, capítulo 1, o apóstolo Paulo fala da importância de pregar a palavra de Deus sem querer agradar a homens, e sim agradando a Deus. E 1 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo nos fala sobre a oração, sobre a necessidade de orar, de falar com Deus, de interceder por outras pessoas, até mesmo pelos nossos inimigos. Mas orar pelos nossos inimigos não é orar pedindo que Deus pese a mão. Não, era pedindo misericórdia, era pedindo salvação pela vida daquelas pessoas. E ele também fala no capítulo 2 sobre a importância da ação de graças, do agradecimento. Mas hoje nós vamos falar sobre 1 Timóteo capítulo 3. E nessa carta o apóstolo Paulo ensina a Timóteo a como organizar uma igreja. Uma igreja precisa de diáconos, bispos, pastores, presbíteros, homens e mulheres de Deus que almejam o episcopado. Querido, se você quer que uma pessoa lidere, seja líder dos jovens, seja diácono, seja presbítero, seja líder de célula, e a pessoa não quer, de nada adianta. A primeira característica precisa ser almejar fazer a obra. Precisa querer. Se a pessoa não quer, pronto, acabou, parou tudo. O primeiro requisito é almejar fazer a obra. E logo no versículo 2, ele nos dá uma lista completa das características dos homens e mulheres de Deus. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, ou seja, ele precisa ter domínio próprio e ser sábio, esposo de uma mulher só, precisa ser temperante, precisa ser sóbrio o tempo todo, não pode beber, tem que estar sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não pode ser avarento, pessoa avarenta que só pensa em dinheiro, que só pensa em ganhar, não é uma característica do servo do Senhor. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da casa de Deus? Não pode ser neófito. O que é neófito? Novo na fé. Porque no primeiro problema, na primeira dificuldade, ele já vai desistir. Ou então vai suceder que se ensoberbeça, ou seja, se sinta melhor do que os outros, e ocorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no próprio laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinada a muito vinho, não cobiçosos de sórdia ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Precisamos ser fiéis. Deus procura pessoas fiéis para fazer
a obra dele. O diácono seja marido de uma mulher só, governe bem seus filhos e sua própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Olha que coisa tremenda. Temos que desenvolver bem a obra que Deus colocar em nossas mãos, independente do que seja. Se você está fazendo a obra do Senhor, limpando o chão da igreja, limpa o melhor que você puder. Se você cuida das crianças, cuide o melhor que você puder. Dos adolescentes, dos jovens, dos casais, das mulheres, dos homens, faça o melhor. Dê tudo de você mesmo. E nós podemos ver do versículo 14 e 15 que o apóstolo Paulo sentia vontade de estar com os irmãos, sentia aquela necessidade gostosa de estar na igreja do Senhor. E ele encerra dizendo: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória, que é Cristo Jesus. Que Ele te abençoe, que Ele continue falando ao seu coração. E fique comigo e aprenda ainda mais das cartas do apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe.